Então, como eu disse, né, eu não vou ligar a câmera por conta da internet para que não caia, né? Então, hoje a aula é sobre hipóteses. A gente vai introduzir mais um pouco no assunto de estatística experimental. A aula passada foi feriado, né? Aí, aula retrasada, então, na primeira aula. A gente conversou sobre... A gente relembrou alguns conceitos de estatística básica. Eu apresentei para vocês também como que seria o planejamento, né? A gente vai falar... A gente primeiro relembrou estatística básica, hoje a gente vai falar sobre hipóteses, os conceitos de hipótese, como que faz um teste de hipótese, né? Para que serve. Na próxima aula, aí de forma assíncrona. De forma assíncrona, eu já disponibilizei para vocês alguns vídeos que falam sobre o teste T e o teste F, que são testes também de hipótese, tá? Que está na ementa de vocês. Então, eu disponibilizei lá na plataforma, no Classroom, de forma assíncrona, esses vídeos com esses testes. Tem também uma apostila pequena que fala a diferença de um teste, por que fazer um teste ou por que fazer outro teste, tá? Vocês vão ver isso lá. Assistam os vídeos que vocês vão conseguir entender bem legal, assim, a didática da professora que explica lá. Tá bom? Aí tem uns exemplos e tal. Acho que vocês vão conseguir entender. Não é nada muito complicado, é bem simples, tá? E hoje a gente vai falar sobre hipóteses. Então, assim, assistam os vídeos depois dessa aula de hoje. Eu já disponibilizei porque eu já tinha visto, né? Porque eu precisei ver todo o vídeo para ver se o que ele estava falando estava certo. Mas estava, porque era até de uma universidade de São Paulo. E aí eu posso disponibilizar. Aí eu disponibilizei lá para vocês complementar a disciplina. Então, hoje a gente vai falar sobre hipóteses. Tá? O que são hipóteses? Alguém imagina o que é uma hipótese dentro de um teste estatístico, dentro de uma análise estatística? O que seria uma hipótese? O número que pode vir a ocorrer? Quantidade de número? Não. Não é. Quantidade de número, como assim? Por exemplo, se for uma pesquisa que vai estar fazendo uma média ali, quantidade, hipótese de quantidade de números da mesma resposta, alguma coisa do tipo. Não. Não tem a ver com isso, não. Hipótese é o significado do próprio nome. É algo que a gente sugere em relação àquela pesquisa. Por exemplo, a gente está fazendo uma pesquisa de dois produtos, sei lá, 2 chocolates. E aí a gente sugere, antes de começar a pesquisa, a hipótese ela entra nessa A1 nossa, porque ela faz parte do planejamento experimental. Então a gente sugere antes que aquele chocolate, que existe diferença entre aquele chocolate, que um é mais doce que o outro. Então, é uma hipótese. A gente não sabe se um é mais doce que o outro. Como que a gente vai saber? A gente vai fazer análises físico-químicas, a gente vai fazer análise sensorial, a gente vai fazer análises para saber se realmente aquele chocolate é mais doce que o outro, né? Se realmente o chocolate A é diferente do chocolate B. Isso é uma hipótese. É o que eu faço no meu planejamento experimental. Eu sempre vou responder a uma pergunta. E a pergunta na verdade, não vou responder uma pergunta, né? Pode ser uma afirmação e eu vou negar ou afirmar essa afirmação. É um pouco confuso? Pode ser que sim, mas eu preciso de duas hipóteses, sempre de duas hipóteses, e eu vou negar essa hipótese ou afirmar essa hipótese. E aí, por exemplo, do chocolate, né? Só introduzindo assim, que a gente vai falar mais disso, eu digo como hipótese que um chocolate A ele é diferente na doçura do que o chocolate B. Então eu estou dizendo que um é mais doce que o outro, ou estou dizendo só que eles são diferentes, ou estou dizendo que o chocolate A é mais doce que o B, ou estou dizendo que o A é menos doce que o B. É o quê? Uma hipótese. E eu preciso confirmar se eu estou certo em relação a essa hipótese. Como que eu confirmo? Eu faço análises físico-químicas, né, as análises lá que a gente faz no laboratório, e depois eu passo uma estatística nessas análises
para estatisticamente eu confirmar, para eu saber se eu aceito essa minha hipótese ou se eu nego essa minha hipótese. Então, vamos lá. Objetivos da análise estatística, então, de maneira geral, primeiro, é conseguir fazer um bom planejamento experimental, é o que a gente já conversou, né? A1, a gente vai trabalhar com planejamento experimental. Por quê? Porque eu preciso que vocês, enquanto cientistas de alimentos, que vão fazer TCC, né, que talvez vão para o mestrado ou vão para a indústria, eu preciso que vocês saibam que antes mesmo de saber aquela estatística de conta, vocês precisam saber fazer um bom planejamento experimental. Vocês precisam saber quais são os conceitos que tem dentro disso, e hipótese é um dos conceitos do planejamento experimental. O que é o planejamento, né? É tudo que você planejou para fazer antes de fazer as análises. Quais análises? Estatística? Não, as análises que vocês vão fazer no laboratório. Então, eu vou fazer só análise físico-química centesimal, vou fazer proteína, cinza, carboidrato, lipídio e umidade. São as análises centesimais. Eu vou fazer as análises centesimais. E aí? E daí? Eu pego uma amostra e vou lá e faço de qualquer jeito? Não. Eu preciso me planejar experimentalmente. Eu preciso saber quantas amostras eu vou fazer, quantas replicatas eu tenho que ter, quantas repetições, né? Repetições primeiro, depois replicatas eu tenho que ter. Eu preciso saber quais são as minhas hipóteses, quais amostras que eu tenho. Qual que é a hipótese? Que essa é diferente dessa ou que essa é diferente? Isso tudo a gente planeja antes de ir para o laboratório e perder o nosso tempo lá. Porque se a gente não planejar antes, quando a gente for para o laboratório, a gente vai perder tempo, né? Porque ou a gente vai fazer muita coisa sem necessidade, ou a gente não vai fazer o suficiente. E aí, se a gente não faz o suficiente para depois gerar uma boa análise estatística, a gente perdeu não só tempo. De repente, a gente perdeu a amostra, a gente perdeu dinheiro, né? Então, por isso que eu preciso que vocês entendam toda essa A1, a gente vai trabalhar com o planejamento experimental. Então, para ter uma boa análise estatística, uma boa condução dos seus testes analíticos, né? Você precisa fazer um bom planejamento experimental. Depois, saber desenvolver uma análise estatística em um pacote, que é a nossa A2, né? A gente vai trabalhar aí com Excel, que é um pacote, entre aspas, grátis, né? Mas que todo mundo tem no computador. E aí a gente vai trabalhar com o Excel, que é um pacote estatístico. Não é a função dele, tá? Não é um pacote estatístico, mas ele tem uma via lá que você consegue fazer algumas análises estatísticas mais simples, que é o que a gente vai trabalhar. Por exemplo, o teste T e o teste F, que é o que vocês vão ver de forma assíncrona, o Excel dá para fazer, entendeu? Então, quando a gente for falar das aulas práticas, né, no Excel, eu vou disponibilizar para vocês vídeos voltando um pouco no teste T e no teste F. A gente vai falar de ANOVA, a gente vai falar de Tukey, né, de análises estatísticas mais elaboradas. E o terceiro objetivo de uma análise estatística é saber interpretar os dados. E como que a gente sabe se a gente sabe interpretar os dados? É muito simples. Se a gente sabe fazer um planejamento experimental, a gente já imagina, a gente não sabe o que vai dar de resultado, né? Mas a gente sabe que se der um resultado por uma via talvez positiva, você sabe como que você vai discutir aquilo ali. Se der uma via negativa, não era o que você estava esperando, você também tem que saber como possivelmente você vai discutir aquilo ali. Geralmente, a gente vai buscar artigos de pessoas que fizeram a mesma coisa, tá? E aí você vai olhar, ver o que a pessoa escreveu ali, o que ela fez, tal, e vai discutir em cima daquilo ali. Mas ao ponto de interpretar os dados, né, os gráficos que são gerados, isso aí também a gente vai trabalhar de forma assíncrona, tá? Na A2, porque é o final da análise estatística. Então, esses são os objetivos e a gente está no primeiro objetivo, que é conseguir fazer um bom planejamento experimental, e hipóteses entra dentro de planejamento. Bom, para realizar um teste de hipóteses e divulgar conclusões, o pesquisador tem que ter clareza de qual hipótese ele deseja testar. Então, não é simplesmente ele pegar um produto e falar qualquer coisa para aquele produto, qualquer afirmativa para aquilo, que ele vai testar essa afirmativa. Não. Por que a gente tem que saber o que é uma hipótese e como que faz uma hipótese? Porque
não é qualquer coisa, a gente vai divulgar conclusões. Por que a gente faz um projeto, por que a gente faz um trabalho científico? Por quê? Porque a gente quer divulgar as conclusões, a gente quer divulgar os resultados e conclusões, né? Para onde? Para meio acadêmico ou de forma extensiva para as pessoas, né? A gente quer divulgar essas conclusões. Para a gente divulgar, a gente precisa ter certeza do que a gente fez. Então, logo no início, a gente tem que ter um bom teste de hipótese, né? Na verdade, tem que saber realizar um bom teste de hipótese, tem que ter uma boa hipótese para a gente depois trabalhar em cima dela. A gente vai, faz essa análise estatística e volta nas hipóteses para saber se a gente aceita ou não aquilo ali. Vocês vão entender melhor quando a gente estiver fazendo exemplos, e aí vai ficar até automático esse assunto de hipóteses. Eu retirei minha apresentação, eu retirei de um trabalho, que era um trabalho muito grande, que falava muita coisa sobre hipótese. E eu estou colocando aqui para vocês o que vocês realmente têm que saber sobre hipótese. É claro que se a gente tivesse tempo, a gente falaria várias coisas, várias metodologias, a gente falaria muita coisa além do que vocês vão fazer no básico ali para fazer um teste estatístico. Porque é importante a gente ter esse conhecimento, né? A gente está formando profissionais. Só que como a gente tem pouco tempo, não dá para a gente ficar falando muita coisa, relembrando a estatística básica e tal. Então é melhor a gente focar no que vocês vão fazer, o que é hipótese, como que faz uma hipótese, e aí depois como que faz um teste estatístico. Focar para a gente conseguir extrair o melhor dentro dessas aulas aí em EAD, né? Então, hipótese, a definição é uma afirmativa sobre uma propriedade da população. Quem é essa população? São as pessoas? Não necessariamente. População é todo um produto, né? A gente tem uma amostra, que é a amostra de uma população. População são pessoas? Não. População é todo um produto, é todo um lote de produto, ou todo um dia de fabricação daquele produto, né? E uma amostra é uma amostra de um produto, né? De uma população. Então, a hipótese é uma afirmativa sobre uma propriedade dessa população. Qual propriedade é essa? Depende, pode ser doçura, pode ser amargor, pode ser que tem mais sódio, pode ser que tem, enfim, dentro de alimentos pode ser muita coisa, né? Então, eu vou afirmar que tal produto é diferente de outro produto, né? Geralmente, o controle é diferente do que eu estou analisando, ou eu vou afirmar que tal produto tem mais açúcar que o outro produto lá que eu estou estudando. É uma afirmativa sobre uma propriedade daquele produto. Teste de hipótese e aí isso é hipótese. E o teste de hipótese é um procedimento que faz para testar essa afirmativa. Então, hipótese, aí a gente tem dois tipos de hipótese. A hipótese nula, que não sei se vocês já ouviram falar, mas muita gente fala H0. Vamos testar H0, vamos testar H0. Muita gente fala só sobre o H0, mas quando vai ver o trabalho tem o H0 e o HA. A gente vai saber o que é isso. Hipótese nula, H0, é uma afirmativa de que o valor de um parâmetro populacional é igual a algum valor especificado. Então, por exemplo, eu tenho a amostra controle e eu tenho a amostra que eu estou estudando. E aí eu vou dizer que a amostra controle é igual, a doçura da amostra controle, não, vamos falar de doçura não, que eu estou falando muito sensorial. Eu posso dizer que o teor de proteínas, vamos para análise, né? Fisicoquímica, que o teor de proteínas da amostra controle é igual ao teor de proteínas da amostra X. Então, a amostra controle é igual à amostra X no teor de proteínas. Essa é a minha hipótese nula. Por que nula? Porque é igual a zero? Não. Nula é porque é igual, não tem valor, né? Nula é usado para indicar nenhuma mudança, nenhum efeito. Então, não tem nenhum efeito, é igual. A amostra X é igual à amostra controle. Então, eu afirmo, né, e indico isso como uma hipótese nula. A H0 quer dizer que o teor de proteínas da amostra controle é igual ao teor de proteínas da amostra X, que é a amostra que eu desenvolvi, produto, né? E aí eu preciso de uma outra hipótese, por quê? Se eu fizer todas as minhas análises estatísticas, análise fisicoquímica, estatística e tal, e perceber que, nossa, realmente é igual, deu resultado, deu que elas são iguais
não deu diferença significativa. Então, se não deu diferença significativa, deu que elas são iguais. Então, o que eu faço com essa hipótese nula H0? Eu aceito. Por quê? Realmente, a hipótese H0 estava correta. Então, eu aceito ela. Isso vocês vão ver em muitos trabalhos, quando a pessoa fala assim, aceita-se H0. Por quê? Porque H0 é a hipótese nula, ou seja, é a hipótese que diz que não há diferença significativa. Então, se ela diz que não há diferença significativa, quer dizer que há igualdade. Então, uma amostra ela é igual a outra, tá? Então, eu aceito. Se não teve diferença significativa, eu fiz toda a análise, lá no final não teve diferença significativa. Como que eu vou avaliar a hipótese? Eu vou dizer que eu vou aceitar a hipótese H0. Agora, se lá no final da análise estatística der diferença significativa, aí eu já não aceito mais H0, eu rejeito H0. Alguém saberia me dizer por quê? Não? Vocês estão entendendo? Vocês estão me ouvindo? Sim, professor. Tô ouvindo sim. Mas estão entendendo? Posso voltar tudo, do início. Gisele, Brenda. Eu acho que eu entendi Eu tô sim, entendendo. professor. Vou voltar, Beatriz. Vou voltar. Vamos lá. Gente, eu vou voltar porque vocês precisam entender isso daqui. Porque se vocês não entenderem isso aqui, eu dou o semestre inteiro, semestre, entre aspas, é só em planejamento experimental. Porque se vocês não entenderem planejamento experimental, não adianta a gente falar depois sobre métodos estatísticos, porque vocês vão boiar na disciplina, tá? E a tendência é ficar mais difícil as provas, né? As avaliações. Então, assim, vocês precisam passar nas disciplinas, né? Eu precisava passar. Então, assim, quando eu fiz, eu nem tinha estatística experimental, eu só tinha básica. E mesmo assim foi complicado, né? Pra passar. Mas depois a gente faz mestrado, doutorado, a gente já viu tanta estatística, não quer dizer que seja fácil, então não estou falando para vocês, gente, essa matéria é super tranquila, é muito idiota. Não é, porque acredito que seja a primeira vez que vocês estão vendo isso, não sei se vocês já viram isso, leram em algum artigo sobre estatística. Geralmente, eu quando estava no início da graduação, eu pegava artigo, eu nem olhava para a estatística, porque eu não entendia nada mesmo, então eu nem via estatística, eu só via lá nos resultados e ignorava que eles falavam de estatística. Mas é importante a gente ler a parte de estatística, porque tem alguns conceitos que eles falam muito, e todo mundo fala, como, por exemplo, rejeita H0 ou aceita H0. E aí, se você lê várias vezes, quando você tem a aula, vocês vão associar e vão entender por que ele estava falando daquilo, tá? Então, vamos lá. O objetivo da análise estatística é conseguir fazer um bom planejamento experimental, e é disso que a gente está falando, tá? Planejamento experimental entra saber fazer uma boa hipótese, saber desenvolver uma análise estatística em um pacote, que é o que a gente vai ver na A2, a gente vai trabalhar com o Excel, e saber interpretar os dados. Lá no final, a gente vai ter um dado, vai voltar em hipótese para saber se a gente aceita ou não a hipótese, aceita ou rejeita a hipótese, e aí, além disso, a gente vai ter que interpretar os gráficos que vão ser gerados, tá? Então, esses são os objetivos de uma análise estatística. A hipótese é um teste estatístico para realizar um teste de hipótese e divulgar conclusões. Como conclusões, a gente vai divulgar para as pessoas, né? E elas precisam ser respaldadas em um bom teste estatístico. Para ter um bom teste estatístico, a gente precisa ter um bom teste de hipóteses, tá? Então, o pesquisador tem que ter clareza na sua hipótese, na hipótese que ele deseja testar. E o que são essas hipóteses? A hipótese é uma afirmativa sobre uma propriedade da população. Então, eu estou afirmando, por exemplo, tenho duas amostras. Uma amostra controle de chocolate garoto, e eu vou desenvolver uma barra de chocolate também ao leite, só que não garoto. Vou desenvolver uma e vou pegar a barra de chocolate controle como sendo a da garoto. E aí eu quero fazer uma barra de chocolate parecida com a do garoto, só que melhorada, né? Que não está sendo muito difícil ultimamente, não. Eu quero fazer uma barra de chocolate melhorada, assim.
E aí eu quero dizer que a minha barra de chocolate tem menos carboidrato do que a barra de chocolate da Garoto. Então, eu tenho que fazer algumas afirmativas antes, no meu planejamento, antes de realizar as análises no laboratório, tenho que fazer afirmativas para depois que eu realizar as análises no laboratório, eu voltar e saber se eu aceito ou se eu rejeito essas afirmativas. Essas afirmativas, elas são geralmente padrões, tá? E aí, eu faço um teste de hipótese, que é um procedimento para testar essas afirmativas. O teste de hipótese, a gente pode utilizar o teste T e o teste F, que são os testes que vocês vão ver lá de forma assíncrona, que eu já disponibilizei as aulas, tá? Que a gente vai testar essas hipóteses. Aí, no final, eu vou dizer se há ou não diferença significativa entre as minhas amostras. Por exemplo, se eu estou estudando teor de carboidrato, se eu digo que a minha amostra é diferente, se eu faço análise de carboidrato e percebo que a minha amostra tem mais carboidrato que a amostra da Garoto, então elas são diferentes, são amostras diferentes. Então, se realmente deu diferença significativa lá no final da análise, deu diferença significativa, eu tenho que ter uma hipótese antes, lá no planejamento, que afirme que há essa possibilidade de dar diferença. Vocês vão ver mais para frente quais são as hipóteses. Aí eu tenho a hipótese nula e a hipótese alternativa. A nula não quer dizer que é zero. A nula quer dizer que não houve nenhuma mudança, não houve nenhum efeito. Então, eu estou dizendo, com a hipótese nula, que a amostra de chocolate da Garoto é igual em tudo que eu estou testando à amostra de chocolate que eu estou produzindo. Então, eu tenho duas amostras. A amostra da Garoto é igual no teor de carboidrato que a amostra que eu estou produzindo. Então, essa é a minha hipótese. Eu digo isso. A amostra da Garoto é igual à amostra controle. Desculpa. A amostra da Garoto, que é a minha controle, é igual à amostra que eu estou produzindo. Essa é a minha hipótese nula. Eu digo isso. Essa é a minha afirmativa. É uma frase, tá? Realmente uma frase. Eu digo, a amostra, estou estudando teor de carboidrato. Controle é igual à amostra X. Controle C é igual à amostra X. Essa é a minha hipótese. Chegou lá no final, essa é a hipótese H0, hipótese nula. Chegou lá no final, não deu diferença estatística, não deu diferença estatística. A gente vai ver o que é diferença estatística, o que é alfa, o que é não sei o quê. Mas chegou lá, e aí o resultado que deu. Você pergunta para o estatístico assim, o que deu de resultado? Ele falou, não deu diferença estatística. Aí o que você vai falar? Ah, então, se não deu diferença estatística, quer dizer que as amostras são iguais. Se a minha hipótese nula, eu falo que a amostra controle é igual à amostra que eu estou estudando, então eu aceito ou eu rejeito essa hipótese H0? O que vocês acham? Repete a pergunta, professor. Ó, no final, o estatístico que fez a nossa estatística vai falar assim, não deu diferença estatística, Lucas. Não deu diferença estatística. Aí, eu vou voltar no meu planejamento e vou ver as minhas hipóteses. Aí, a hipótese H0 está dizendo que a amostra da Garoto é igual à minha amostra controle. Se no final não deu diferença estatística, eu aceito ou eu rejeito a minha amostra H0? Você aceita. Muito bem, você aceita. Por quê? Se não deu diferença estatística lá no final, é porque as amostras não são diferentes. Estatisticamente, elas não são diferentes. Se elas não são diferentes, e se a minha hipótese H0 diz que elas são iguais, se elas não são diferentes, é porque elas são iguais. Então, eu estou aceitando a hipótese H0. Então, quando vocês pegam um trabalho e a pessoa fala no trabalho que aceitou a hipótese H0, quer dizer que não houve diferença estatística. Aí, geralmente, a conclusão é assim, aceita-se H0, pois não houve diferença significativa a 5% de probabilidade. Quase todas as respostas estatísticas são essas, tá? A gente faz aquele mundo de conta para chegar lá no final e falar assim, aceita-se a hipótese H0, que é a hipótese nula, a hipótese da igualdade, aceita-se a hipótese H0, pois não houve diferença significativa a 5% de probabilidade. Dentro de probabilidade,
a gente tem as porcentagens que são estudadas, né? Isso lá em estatística geral vocês lembram, naqueles gráficos, né, de aquelas parábolas, aí o que ficava no meio é 95%, o que ficava numa extremidade em outra extremidade é o erro que a gente poderia ter, né? E aí eu tenho 2,5% e 2,5% de erro. O que ficou fora da parábola é porque deu diferença significativa. O que ficou dentro da parábola não deu diferença significativa. Então, eu tenho para 5%, eu posso avaliar um teste estatístico para 5%, para 1%, para 2%, depende. A gente vai ver aqui o que geralmente as pessoas trabalham dentro da análise de alimentos. Mas o que vocês precisam saber sobre hipótese nula, nesse slide em específico, é que a hipótese nula é uma hipótese de não ter efeito, é uma hipótese de igualdade, né? De igualdade não existe, de igualdade, né? Quer dizer que a minha amostra controle é igual à minha amostra que eu estou estudando. E pronto. Essa é a hipótese nula. Se ela é igual, no final, eu digo, se teve diferença significativa, eu rejeito H0. Se não teve diferença estatística, quer dizer que é igual, então eu aceito H0. E aí vem uma outra hipótese, que é a hipótese alternativa. Por que a gente precisa da hipótese alternativa? Na verdade, a gente sempre trabalha com H0. A gente fala, aceita ou rejeita H0. Mas se a gente rejeita H0, a gente precisa falar que a gente aceita alguma hipótese. Rejeitou H0, e daí? Vai aceitar qual hipótese? Então, a gente sempre tem duas hipóteses. H0, que é a de igualdade, e HA, que pode ser de diferença menor ou maior. Então, eu posso dizer na HA, na hipótese alternativa, que ela é uma afirmativa de que um parâmetro tem um valor que, de alguma forma, difere da hipótese nula. Ou eu posso dizer só que a minha amostra controle é diferente significativamente da minha outra amostra, na verdade, assim, né, na hipótese. Eu posso dizer que a minha amostra controle de chocolate, que é a da Garoto, é diferente da minha amostra que eu estou produzindo, ou eu posso dizer que a minha amostra controle tem menos açúcar que a amostra que eu estou produzindo, ou eu posso dizer que a minha amostra controle da Garoto tem mais açúcar do que a amostra que eu estou produzindo. Essa é a hipótese alternativa. Por que eu preciso dela? Porque se eu rejeito a hipótese H0, eu preciso aceitar alguma outra hipótese. E se eu rejeito a hipótese H0, quer dizer que não há igualdade, quer dizer que há diferença estatística. Então, se há diferença estatística, eu vou olhar para a minha hipótese alternativa e vou dizer que eu aceito a hipótese alternativa. Entenderam isso, gente? O que é a hipótese H0, o que é a hipótese HA? Estou falando muito rápido? Não, você não tá falando. Eu acho que eu entendi. Tá. Depois, se vocês tiverem dúvida da aula, eu volto aqui e explico novamente. Mas é importante que vocês leiam o artigo, porque lá que eles vão falar que aceita H0, que rejeita HA e tal. É na prática mesmo, de lendo, que a gente vai fixando esse conhecimento, tá bom? E aí, gente, a hipótese, como eu disse anteriormente, a gente escreve ela, né? Então, por exemplo, eu falo assim que a minha hipótese H0 é que o chocolate controle é igual em açúcar do que o chocolate que eu estou produzindo. Então, a média do controle é igual à média de carboidrato, né, que eu vou encontrar lá nas minhas análises. Da amostra controle é igual à média da amostra que eu estou produzindo. Então, eu vou dizer isso na hipótese nula. E a hipótese alternativa, eu posso dizer três coisas diferentes. Eu posso dizer que a média da controle é diferente da média da que eu estou produzindo, ou eu posso dizer que a média da controle é menor do que a média da que eu estou produzindo, ou eu posso dizer que é maior. E aí, tudo vai depender de como você vai escrever a sua hipótese, tá? Para depois você avaliar. Por isso que é o planejamento. A hipótese nula, H0, vai ser sempre igualdade. Agora, a alternativa HA é que você vai determinar de acordo com o que você quer, o seu objetivo da análise. Não existe um padrão, é de acordo com o que você imagina. E aí, você vai determinar essa hipótese alternativa. Você tem três opções.
Você pode dizer simplesmente que elas são diferentes e não dizer qual que é maior, qual que é menor. Você pode dizer que ela é maior ou menor, você pode dizer que ela é maior ou menor. E aí você vai ter que fazer análises, né, dependendo da hipótese que você quer testar. Se você quer testar que é menor ou maior, aí você vai ter que fazer uma estatística mais robusta, né, para dizer ali durante as suas análises que quando você for estudar, né, você vai saber se é maior ou menor e mesma coisa maior ou menor, né? Para diferente, que é o que geralmente a gente faz, tá? A gente trabalha com a hipótese nula H0 e a gente trabalha com a alternativa HA, dizendo que são amostras diferentes. Ou seja, resumo da ópera: H0 é que uma amostra é igual à outra, HA é que uma amostra é diferente da outra. A afirmativa é, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não. A afirmativa é: a amostra controle, média controle, MC, vamos supor, média controle é igual à média X do produto, ou a hipótese HA, média controle é diferente da média do produto X. Essas são as minhas duas afirmativas, essas afirmativas que eu vou testar. E aí, quando a gente faz um teste, né, a gente chega a dois possíveis resultados, como eu já tinha comentado com vocês. Ou eu rejeito H0 em favor da hipótese alternativa HA. Então, se eu rejeito H0, que é uma hipótese de igualdade, então eu digo que há diferença significativa. Então, se meu teste deu diferença significativa, eu rejeito H0. Rejeito H0 e automaticamente aceito HA. Então, eu rejeito H0 em favor da hipótese HA. Ou eu posso dizer que eu não rejeito H0. Fiz minhas análises e deu que realmente são iguais. Então, eu não rejeito H0. Conclui que não existe diferença significativa dependendo da porcentagem lá, da probabilidade que você estiver estudando. Mas, vocês entenderam, gente? Quer que eu repita, quer que eu volte? Entenderam o que é rejeitar, o que é não rejeitar? Por que aceita HA? Pode repetir? Você quer que eu repita o quê? Você quer que eu repita do rejeitar ou você quer que eu falo de H0 e HA de novo? Vou rejeitar. Rejeitar? Eu queria que voltasse no outro do H, do H0. Aqui? Peguei muito, assim. Não. Não entendeu? Vamos lá, explico de novo. A hipótese nula não quer dizer que ela é zero. A hipótese nula é que não teve mudança, é uma hipótese de igualdade, tá? O que é uma hipótese de igualdade? O que vocês precisam saber aqui? Vocês precisam saber que uma amostra é igual a outra no parâmetro que você está analisando. Se você está analisando carboidrato, você vai falar para mim, nessa hipótese, vai afirmar para mim nessa hipótese que uma amostra é igual a outra. Pronto, é isso. A hipótese nula é isso. H0, 2 pontos. A amostra 1 é igual à amostra 2. Essa é a minha afirmativa. E HA é uma hipótese alternativa. Você pode dizer na HA que a amostra 1 é diferente da amostra 2. HA ela é o contrário da hipótese nula. Que a hipótese nula, H0, eu digo que amostras são iguais. E na hipótese HA, eu digo que amostras são diferentes. É isso. H0 é igualdade, HA é diferença. E aí, quando eu vou lá para o final vocês vão ver melhor depois no final, mas quando eu vou lá para o final e que o meu resultado é não houve diferença estatística. Se não houve diferença estatística, então eu tenho que aceitar H0. Por quê? Se não houve diferença estatística, eu não posso rejeitar H0, eu preciso aceitá-lo. Por quê? H0, se não houve diferença, é porque houve igualdade. E H0 é o quê? Igualdade entre as amostras. Então, eu concluo que não há diferença significativa. Entendeu? Não rejeitar H0? Sim. Sim. Agora, para eu rejeitar H0, eu preciso no final A Bia tá perguntando se só existe essas duas hipóteses. só essas duas. A gente vai ver só duas hipóteses, tá? H0 e HA. Em análise de alimentos, trabalha-se com duas hipóteses. Eu não tenho a informação para dar para vocês se em análise de outro setor, ou sei lá, farmácia, ou sei lá,
outro setor, engenharia civil, se tem outros tipos de hipóteses, mas posso até procurar para saber. Mas assim, não vamos complicar. É H0 e HA, tá? Então, eu não rejeito a hipótese que é de igualdade, que é H0, quando o meu teste me diz o quê? Que não há diferença, que não existe diferença estatística. Então, se não tem diferença, é porque teve igualdade, então eu não rejeito H0, eu aceito H0, não rejeito ele, eu aceito ele do jeito que ele é, entendeu? Por quê? Porque não tem diferença. Não tem diferença, eu aceito. Aqui nós não temos diferença, nós aceitamos. É mais ou menos isso. E eu rejeito H0 quando eu digo que há, na verdade, há diferença sim. Concluí aqui o teste e deu diferença significativa na estatística. Então eu vou rejeitar H0 porque não são mais iguais. E aí, automaticamente, quando eu rejeito H0, eu aceito HA, que é a hipótese alternativa, que é a hipótese de diferença. Então, se eu digo que há diferença significativa, eu estou afirmando que, eu estou aceitando, na verdade, a afirmativa da HA, que é a hipótese alternativa. Conseguiram acompanhar? Conseguiram entender? Ou não? Acho que sim. Então tá bom. Eu não estava vendo o chat não, porque eu estava só lá no slide, aí eu não estava vendo o chat aqui. Deixa eu ver se vocês falaram alguma coisa. Ah, Beatriz, mas aí me perguntaram, né? Tudo bem. Gente, eu preciso que vocês entendam essa primeira parte. Quando eu estudei, eu não tinha a oportunidade do professor voltar e explicar novamente. Então, assim, entenderam o que é rejeitar uma hipótese que é de igualdade? Entenderam o que é aceitar uma hipótese de igualdade? Vocês entenderam isso? Está claro na mente de vocês? Porque daqui é só ladeira abaixo, tá? Tô brincando. Não, então não ficou claro. Tá, então vamos voltar. Volto quantas vezes for necessário. Mais alguém não entendeu, gente? Vai saber, assim, numa média geral. Uma média geral, assim. Mais alguém não entendeu? E aí eu mudo a metodologia. Tá um pouquinho puxado aqui, mas tá indo. Tá bom, então. Gente, vou fazer assim. O que vocês acham de eu achar um vídeo muito complicado, porque vai explicar da mesma forma que eu tô explicando para vocês. Tem que ver uma outra Mas metodologia. é o que eu tava pensando aqui, talvez tá coisa pra gente, porque você passou uns vídeos lá, talvez seja bom a gente ver lá primeiro do que ou não. Não, os vídeos lá já é um assunto posterior. Já são os testes, né? Esse aqui é só os conceitos. Os testes mesmo já parte do princípio que vocês já sabem os conceitos, entendeu? Deixa eu ver se mais Entendi. tem um slide, que eu fiz esse slide tem bastante tempo. Tem exemplos, gente. Eu acho que nos exemplos a gente consegue entender melhor. Mas assim, por que a hipótese é de igualdade? Gente, hipótese é uma frase que a gente escreve. A hipótese nula, ela é de igualdade, por quê? Porque eu digo que uma amostra é igual a outra. Vamos supor, gente, eu chego no laboratório, vocês conhecem Cassiano, né? Eu chego no laboratório, e aí aí o Cassiano fala assim, eu falo assim com o Cassiano, eu tenho esses dois produtos aqui, ó. Tem um sorvete de chocolate, eu tenho uma barra de chocolate da Garoto, e eu produzi essa barra de chocolate aqui, ao leite também, igual a da Garoto, e eu quero fazer análises de carboidrato nela. Nessas duas barras aqui, na controle e na que eu produzi. Aí ele vai falar assim, quais são suas hipóteses? O que você quer testar? Porque você tem que saber o que você quer testar. O que você acha, a hipótese é o que você acha que você vai encontrar. Entendeu? É o que você acha que você possivelmente vai encontrar naquelas análises. Todo pesquisador tem que imaginar o que possivelmente ele vai encontrar ali. Então você chega para o Cassiano e fala assim, olha, eu acho que a barra de chocolate da Garoto é igual
tem a mesma quantidade de açúcar que a barra de chocolate que eu estou fazendo. Eu chego pro Cassiano e falo isso. O Cassiano vai falar assim, quais são suas hipóteses? Ele vai falar assim, eu acho que a barra de chocolate da Garoto, ela é igual à barra de chocolate que eu estou produzindo. Essa daí é a sua hipótese nula. Você nem precisa falar que é uma hipótese. Essa daí já é a sua hipótese nula. Você já determinou que você quer estudar se que você acha se está correto. Então, você vai falar com o Cassiano assim, Cassiano, a barra de chocolate da Garoto é igual à barra de chocolate que eu estou produzindo. E a minha hipótese alternativa? Não, a hipótese alternativa, eu preciso dela porque vai que não é igual. Se não for igual, eu preciso de uma hipótese alternativa para eu aceitá-la. Porque eu não posso simplesmente rejeitar. Ah, não foi igual? Problema, não foi igual. Eu rejeitei a hipótese H0 e problema, acabou minha análise ali. Não, eu preciso aceitar alguma hipótese. Eu preciso já partir do princípio que eu tenho uma hipótese pré-selecionada, né? Então eu chego pro Cassiano e falo assim, ó, a barra de chocolate da Garoto é igual à barra de chocolate que eu estou produzindo. Ou a barra de chocolate da Garoto é diferente da barra de chocolate que eu estou produzindo. Essas duas são as minhas hipóteses. O nome, a hipótese, é exatamente o que o nome fala. É uma afirmativa hipotética. Não é 100% garantido que você vai acertar aquela, como se fosse uma opinião. Você acha que aquilo ali vai acontecer, mas você não sabe ao certo. Você precisa fazer uma análise estatística para saber. Ô, professor, Oi. eu acho que eu peguei mais ou menos, eu acho, tipo assim, pelo meu raciocínio, então é como se eu estivesse indo fazer um teste de DNA, aí eu quero saber se é positivo ou se é negativo. Exatamente, Né? Assim, um bom exemplo. é isso? Exatamente, ó. Eu vou fazer um Então, teste de DNA. Aí, eu e meu pai, vamos supor, vou fazer um teste de DNA. A hipótese é que dê o mesmo DNA. O meu do que meu pai. Exatamente, Ué, porque ele é meu pai. tipo, se eu vou colocar que meu pai é positivo, então tem que dar positivo. Exatamente. Ou senão, Essa é uma se, hipótese. se der positivo, ela é a hipótese nula. A Eu gente já estava aceita a esperando. hipótese. Se der Entendi. positivo, aí realmente deu igual. Então, deu igual meu sangue do meu pai. Então, a gente vai aceitar a hipótese que eu disse que era igual. Agora, se deu negativo, não, pronto, não sou filho do meu pai. Deu negativo o teste de DNA. E agora? Eu vou aceitar a hipótese alternativa, que me dizia que era diferente. Mesmo eu não acreditando na hipótese alternativa, eu precisava dela. Porque provavelmente poderia, né, dentro de uma porcentagem aí, me dizer que eu estava errado. Que, na verdade, eu não sou filho do meu pai. Então, eu preciso de uma outra hipótese, que é a alternativa, para eu aceitá-la. E ao mesmo tempo que eu aceito a hipótese alternativa, eu rejeito a nula. E se eu aceito a nula, eu rejeito a alternativa. É o contrário. Conseguiram pegar, então? Sim. Sim. Agora foi, negociei. Então tá, joia. Muito bem. Vamos lá. Então, eu aceito e eu rejeito. E aí, gente, então fixa isso na mente, tá, gente? Aceitar e rejeitar. Fixa isso na mente. A gente vai falar agora sobre erros que vão acontecer. Por quê? Não sei se foi em análise sensorial que eu falei, ou se foi com vocês na última aula, mas eu falei que existem erros que podem acontecer e que a gente faz uma análise estatística com muitas amostras, acho que foi sensorial. A gente faz com muitas amostras, ou a gente faz com muitos julgadores, para a gente diminuir erros que podem acontecer. Só que o erro do tipo 1 e o erro do tipo 2 são erros que acontecem. Independente se você tiver uma amostra muito grande, ou sei lá, muitos julgadores, o erro do tipo 1 e do tipo 2, eles acontecem. E eles devem acontecer porque, na verdade, a gente deve considerá-los porque a gente tem algumas incógnitas. A gente tem algumas incógnitas que são respondidas por esses erros. O erro do tipo 1, a gente vai focar no erro do tipo 1, porque ele tem uma letrinha aí, uma incógnita, né, uma letra grega, que é a mais comum que a gente vai ver, que é o alfa. Então, o erro do tipo 1, a definição dele é quando rejeita uma hipótese nula, que na verdade é verdadeira.
Então, se, por exemplo, eu rejeitei uma hipótese de igualdade, eu disse que tem diferença significativa. Então, eu disse que tem diferença significativa, então eu rejeitei a hipótese nula. Só que, na verdade, não tem diferença estatística. Foi um erro que eu cometi na minha análise estatística. Então, a hipótese nula, na verdade, eu não deveria rejeitá-la. Eu deveria aceitá-la. Por quê? Eu errei no meu projeto estatístico, eu errei na minha análise. Ao invés de dizer que houve diferença estatística, eu deveria ter dito que não houve diferença. Então, eu rejeitei uma hipótese de igualdade, essa hipótese nula, H0, quando, na verdade, eu deveria ter aceitado essa hipótese. Então, esse é o erro do tipo 1. E quem que rege esse erro? A probabilidade de cometer esse erro é dado por alfa. Então, como é um erro que já existe, a gente precisa de um parâmetro para que a gente identifique que há essa probabilidade de cometer esse erro. E a gente identifica por alfa. Então, recapitulando, o valor de alfa ele determina a chance de erro do teste de hipótese. O erro, geralmente acontece, tá? Só que a gente não trabalha com 100% de acerto. Todo teste estatístico tem 5% de probabilidade. Quando tem pesquisa eleitoral, 2 pontos para mais, 2 pontos para menos, com 95% de confiabilidade. Por que 95%? Porque a gente nunca pode dizer que um teste estatístico é 100% confiável, né? Isso eu falei na última aula. A gente nunca pode dizer que um teste estatístico ele é 100% confiável. Quando a gente vê sobre as vacinas, né? A vacina é tantos por cento de chance de você não ter mais o vírus e tal. Por que não é 100%? Porque é uma estatística. A gente trabalhou com pessoas, a gente aplicou a vacina em pessoas, né? Teve um estudo e tal. E aí, quando jogou lá na estatística, viu que tantos por cento daquelas pessoas tiveram o vírus e tal. É tudo uma estatística. Então, a gente nunca trabalha com 100%. Há a probabilidade da pessoa contrair o vírus, sim. Assim como há a probabilidade de eu ter um erro. E, por conta disso, eu coloco aí essa letra grega, que é o alfa, e eu delimito a porcentagem de erro que eu posso ter. Então, geralmente, a gente trabalha com 5%. Dentro de 100%, 95% é o correto e 5% é o meu erro. Eu posso ter 1%, 0,1%. Quanto menor, mais complicado da gente chegar no resultado bom. Assim, mais difícil, né, o teste. Quanto menor o meu alfa, mais é um teste melhor, porque eu estou considerando um erro bem pequenininho de acontecer. Alguém quer perguntar alguma coisa? Parece que alguém abriu o microfone aí. Não? Não. Deixa eu medir uma febre aqui, que eu tô passando meio mal hoje. Acho que eu estou gripando. Deus quiser, é só gripe. A gente vai falando, e puxa o ar. Eu já tive Covid. E aí a gente puxa o ar, porque pós-Covid é tenso. Vamos lá. Então, tem, né, esse erro. Então, o erro é a gente rejeitar uma hipótese nula, quando, na verdade, a gente deveria aceitá-la. E aí, gente, eu trouxe aqui um exemplo para vocês, para que a gente consiga ver se vocês vão entender esse exemplo. Se vocês não entenderem esse exemplo, a gente volta a aula toda. Aí, na aula que vem, a gente fala de novo da mesma coisa, tá bom? Para que vocês entendam. Vamos lá. Um cientista de alimentos deseja verificar se sabores de sorvete, morango e chocolate, são 2 sabores, apresentam o mesmo valor para o teor médio de glicose. Então, o cientista lá, ele quer testar 2 sabores de sorvete, né, mesmo produto, sabores diferentes, e ele quer saber se eles apresentam o mesmo valor para teor médio de glicose. E aí, o pesquisador, ele tem dúvidas se o teor de glicose não é o mesmo para os 2 sabores. Então, ele tem dúvidas se o teor de glicose não é o mesmo. Ou seja, sugere que a hipótese alternativa, HA,
para uma hipótese inicial. Então, se ele desconfia que o sabor de morango tem o teor médio de glicose superior de chocolate, ele pode dizer que a média dos teores de morango, quando a gente for fazer análise, é maior que as médias de teor de chocolate. Ou, se ele desconfia que o teor de morango é menor que de chocolate, ele pode dizer que M morango é menor que M chocolate. Ou ainda, se ele não tem desconfiança de qual é maior ou qual que é menor, ele só tem desconfiança de que é diferente e pronto. Então, ele vai dizer em HA que a média de morango é diferente da média de chocolate. Essa é a minha HA. E qual que é a minha H0? A média de morango é igual à média de chocolate. A média de glicose de morango é igual à média de glicose de chocolate. E a minha hipótese HA, que é a alternativa, eu tenho 3 opções. Aí vai depender do objetivo que ele quer. Ele quer dizer que a média de morango tem mais do que a média de chocolate? M1 maior que M2. Tem menos? M1 menor que M2. Ou simplesmente ele quer dizer que não, que tem diferença, e eu não quero saber qual que é mais, qual que é menos. Tem diferença? HA M1 diferente de M2. Então, é dessa forma que a gente escreve uma hipótese, tá, gente? Vou voltar aqui para falar de novo, ó. Ele tem dúvidas sobre o teor de glicose, ele tem essa dúvida que não é o mesmo. Se ele acha que não é o mesmo, então ele vai testar H0 como se de igualdade, como se fosse o mesmo, e ele vai testar HA como se fosse diferente, essas amostras. E aí ele vai depender, ele tem dúvidas. Ele quer testar o quê? Se é só diferente? Então ele vai fazer a M diferente do M morango diferente de M chocolate. Ah, não, eu quero testar se M morango é maior que M chocolate. Então ele vai fazer HA como sendo M morango maior que M chocolate ou menor. Pelo exemplo, ficou mais claro, gente, olhando aí o que está escrito? Ou não? Mais ou menos. Mais ou menos? Vamos lá, eu explico de novo. Ó. Por exemplo, ele quer verificar se os sabores de morango, de chocolate... Gente, vamos lá com... Gente, é a mesma coisa do que eu expliquei para o DNA, que a colega perguntou sobre o DNA. Eu chego no laboratório e eu quero... eu tiro meu sangue, tiro do meu pai, e eu quero saber... eu tenho dúvidas de que eu não sou filho do meu pai. Então, eu tenho dúvidas. Se eu tenho dúvidas, eu posso dizer que a minha HA, que é a minha hipótese alternativa, que o meu sangue é diferente do sangue do meu pai. Então, eu digo isso, que o meu sangue é diferente do sangue do meu pai. Essa é a minha hipótese alternativa. A hipótese nula, ela vai ser sempre de igualdade. Não vou ter uma outra coisa para hipótese nula. Então, se eu digo que eu quero testar a minha hipótese HA, eu quero dizer que na minha hipótese HA o meu sangue é diferente do meu pai, porque eu tenho dúvidas da paternidade, então eu digo que a minha hipótese HA, o meu sangue é diferente do sangue do meu pai. Agora, e aí H0 vai ser a igualdade. Alguém levantou a mão, gente? Não. Acho que Maria Eduarda quer entrar. Então, é a mesma coisa aqui do sorvete. Ele tem dúvidas, ele acha que não é, que o teor de glicose não é o mesmo dos dois sabores. Ele acha que é diferente. Se ele acha, ele já diz que H0 é diferente, ou maior, ou menor. Vai depender do objetivo dele. Dizer, né, o que ele vai querer testar depois da análise estatística. Posso prosseguir? Pode. Bom, e aí a gente fala sobre o nível de significância alfa, né? Que é lá do erro 1, que a gente comentou. Nível de significância alfa é a probabilidade de cometermos um erro do tipo 1. E aí ele tem valores comuns, por exemplo, 0,1, 0,05, 0,01, isso está em decimal, né? Mas o 0,1 é 10%, 5% e 1%, né? Então, a probabilidade de a gente cometer esse erro, quanto menor o valor do alfa, menor eu posso
ter a probabilidade de cometer esse erro. Menos provável, menos provável que eu cometa erro, mas também é muito mais fácil, muito mais difícil eu conseguir ficar ali dentro da igualdade, né? Então, menos fácil, fala, gente, tô viajando já. É mais difícil eu cometer um erro, quanto menor o valor de alfa. Esse valor ele é determinado antes de iniciar o teste. Então, assim, determinar o valor de alfa, quando vocês pegam um artigo para ler, está escrito assim, a 5% de probabilidade. Esse 5% é o valor de alfa. Geralmente a gente trabalha com 5%. Ou a 10% de probabilidade. Esse 10% é o valor de alfa. Então, quando eu escrevo uma conclusão de um teste estatístico, eu vou dizer houve diferença estatística a 5% de probabilidade. Houve diferença significativa a 5% de probabilidade. O que é 5% de probabilidade? É o meu valor de alfa. Então, eu digo que houve diferença significativa a 5% de probabilidade. Ou eu digo que não houve diferença significativa a 5% de probabilidade. Então, para isso que serve o nível de significância alfa, para isso que serve alfa, tá? É a probabilidade de cometermos o erro do tipo 1. E a gente tem que determinar isso antes. Eu vou fazer as minhas análises considerando qual alfa? 5%, 1%, 10%? Qual que é a margem que eu posso ter aí a probabilidade de encontrar um erro do tipo 1, tá? Então, a gente faz antes de iniciar o teste, determina o nível de risco que pode ser tolerado ao se rejeitar uma hipótese nula que é verdadeira. Então, tolera-se uma hipótese nula que é verdadeira. Procedimentos gerais para um teste de hipótese. Então, primeiro, eu vou definir a hipótese nula e a alternativa, tá? Defino ali a hipótese nula, defino a hipótese alternativa. A hipótese nula é o quê? Professor, pode explicar de novo o nível de significância? Posso. Nível de significância alfa. O que vocês precisam saber de nível de significância? Ele tem vários valores, 5%, 10%, 1%. Geralmente a gente trabalha com 5%. E aí, no final, a gente vai falar assim, teve diferença significativa a 5% de probabilidade. Que probabilidade? Probabilidade de cometermos um erro do tipo 1. É isso, não tem muito o que falar, o que explicar. O nível de significância alfa é isso, a gente trabalha com essa probabilidade, porque nunca é 100%. Então, se o erro é 5%, o acerto é 95%. Se o erro é 10%, o acerto é 90%, tá? Então, o nível de significância alfa, a gente determina antes para saber se a gente vai fazer uma análise considerando um alfa de 5% ou de 10%, tá? Gente, vocês não viram alfa em estatística geral, não? Eu não me lembro muito de estatística geral. Porque lembra quando o professor coloca aqueles gráficos de parábolas? E aí, vocês lembram desse gráfico de parábola, gente? Não. Não lembro? Deixa eu pegar aqui na internet. Não sei nem o que eu digito. Professor? Oi? Tô aqui, tô pesquisando aqui um gráfico para apresentar para vocês. Ah, tá. Isso era estatística geral, né? Mas a gente volta, não tem problema não.
Vocês estão conseguindo enxergar o gráfico aí? Sim. Bom, esse gráfico aí, o que que é? Ó, eu tenho uma parábola, né? E aí tá vendo onde está a região crítica, onde está colorido? É nessas extremidades que fica a minha probabilidade 5%. Eu divido. Tá vendo que é alfa sobre 2, alfa sobre 2? Alfa é 5%. Alfa sobre 2 é 2,5 e 2,5. Então, eu tenho de um lado e de outro. O alfa de um lado e o alfa de outro. Quando eu digo que houve diferença significativa, é porque a minha amostra, meu ponto de amostra, ficou fora dessa parada, ficou nessa parte colorida. Quando houve diferença significativa. A minha amostra, entre as minhas amostras, quer dizer que o meu resultado ficou nessa parte colorida. Agora, quando eu digo que não houve diferença estatística, quando eu aceito H0, que não houve diferença, então é igual, a minha amostra vai ficar dentro dessa parábola branca aí, dentro da parte branca. Entendeu? O que é um gráfico estatístico? Entendi. Muito bem. Então, só continuando aqui. Os procedimentos é definir a hipótese nula e a hipótese alternativa, definir um nível de significância, por exemplo, alfa 0,05 ou alfa 5%, né? Número decimal. Vocês vão ver também em artigos, trabalhos, que ou eles falam de 0,05, mas aí está em decimal, ou eles falam de 5%, tá? Probabilidade a gente pode falar em decimal ou em porcentagem. E isso vai determinar o nível de confiança do teste. E aí depois a gente calcula a estatística do teste e decide se a gente aceita ou rejeita a hipótese nula, que é a conclusão do teste, né? Gente, aqui o último slide é só para a gente falar de teste T e teste F, que eu coloquei para vocês de forma assíncrona. Se vocês vocês têm alguma dúvida? Para a gente já resolver agora? Não. Quem tem dúvida? Todo mundo entendeu? Hipótese, o que é hipótese nula, o que é hipótese alternativa. Quando eu rejeito H0, quer dizer que eu aceito HA. Quando eu não rejeito H0, quer dizer que não existe diferença estatística. Tem o erro do tipo 1, quem dita o erro do tipo 1 é alfa, e a gente sempre trabalha com alfa a 5% geralmente, tá? Que é um parâmetro bom. Isso eu falei pouco porque vocês viram em estatística geral, né? Essa questão do gráfico, do alfa e tal, média, mediana, essas coisas vocês viram em estatística geral, tá? Então, é a probabilidade de cometer esse erro, rejeitar uma hipótese nula verdadeira. Então, se tem essa probabilidade, a gente nunca trabalha com 100%, então a gente trabalha com 95%, a gente trabalha com 90%, e o erro, a probabilidade de erro, né, que é o alfa, é o que até chegar a 100. Então, se é 90% de chance de acerto, o erro é 10%, ou 5%, ou 1%. Quanto menor esse erro, mais robusto é o teste, mas também mais difícil a gente chegar no que a gente precisa. Então, por isso que todo mundo geralmente trabalha com 5%, que é o que o pessoal aceita, né? Mais fácil de trabalhar também. E aí, no exemplo, né, como que eu digo o que é uma hipótese? A H0 é sempre a hipótese nula. HA vai depender do seu objetivo. Posso dizer que a minha amostra 1 é diferente da amostra 2, ou eu posso dizer que a amostra 1 tem mais conteúdo de alguma coisa que a amostra 2, ou eu posso dizer que a amostra 1 tem menos conteúdo do que a amostra 2. A HA, que é a alternativa, ela pode variar, porque depende do objetivo. Mas H0 é sempre que uma amostra é igual à outra. Então, alfa, como eu expliquei. Então, todo mundo entendeu, né? Posso dar uma sabatina agora, valendo 10, que todo mundo vai saber. Ai, eu não sei. Gente, então, eu tô brincando. Então, a gente termina a aula por aqui. Por que eu não tô dando uma aula muito, muito extensa? Porque já é conteúdo demais, né? Imagino, para vocês absorverem. E o momento síncrono é mais ou menos para isso. Estatística vocês precisam estudar, não adianta. Com toda disciplina a gente precisa estudar, né? Mas estatística em si é fazer exercício, essa parte teórica. Eu não vou falar para vocês que vocês vão entender mais quando vocês vão fazer exercícios. Porque
porque essa parte teórica ela é teórica, tá? Quando você for fazer exercício, você já tem que saber ela. Então, não adianta. O que adianta é vocês lerem artigos. Porque no artigo, quando for dar o resultado lá, a pessoa vai falar no artigo, ó, rejeitou H0. Aí vocês vão ver, por que rejeitou H0? Aí vocês vão pesquisar lá em cima e vão ver que, rejeitou H0 porque deu diferença estatística, né? E H0 fala que é igual. Então, se deu diferença, não é igual. Por isso que rejeitou H0. E aí, na prática, eu vou ensinar vocês a como que avalia, né? Porque aí, não sei se vocês já pegaram um trabalho, e aí tem uma tabela, aí tem A, B, C, B, A, C, tem umas coisas doidas assim, umas letras, né? E aí vocês vão ver que quando tem uma letra A em cima, minúscula, e uma letra A embaixo, minúscula, só a letra A, é porque aquelas duas médias ali, elas são iguais estatisticamente. Então, aceitou H0 para aquela média. Você pode rejeitar H0 quando você for comparar mais amostras. Hoje, na aula, a gente trabalhou com 2 amostras, né? Mas nunca é 2 amostras, são muitas amostras. Então, a gente tem que fazer um teste para cada parzinho de amostra, tá? Mas isso é mais depois. Não se preocupem, que a gente vai trabalhar juntos, tá? Eu já disponibilizei o questionário para vocês, para a próxima aula. Na verdade, não para a próxima aula, porque a próxima aula é feriado, mais feriado. Então, vocês vão ter muito tempo para trabalhar de forma assíncrona, tá? Já disponibilizei vídeos lá do teste T e teste F. Semana que vem, se vocês tiverem dúvidas, a gente pode conversar também sobre o teste. Mas, assim, a didática da professora tá bem interessante. Assistam novamente, assistam a primeira vez, assistam novamente, tá? E coloca lá para mim se vocês... Beatriz, não tá no mudo, não. A estatística não tá no mudo. A estatística tá no Classroom. A gente vai passar pro mudo só na A2. Porque também eu preciso de tempo para passar tudo pro mudo, né? E eu tenho 1 milhão de turmas. Então, a gente combinou eu falei com vocês, né, na verdade, que a gente faria A1 aqui. Isso, é do Classroom. A gente faria A1 aqui, que falta estatística e sensorial, que tá no Classroom ainda. Micro já passou para lá, e a outra micro que eu dou no técnico também já passou pro mudo. Aí, quando a gente terminar A1, a gente passa pro mudo, tá bom? Já até criei as salas, já vou até adicionar vocês lá. Não adicionei ainda porque eu não tenho acesso ao acadêmico, não sei quem tá matriculado, aí tem um rolê lá que nem todo mundo conseguiu se matricular no acadêmico, mas eu vou adicionar vocês assim que eu tiver um tempo. Não adicionei para vocês não confundirem, porque às vezes vocês podem achar que é por lá, mas não, é por aqui. Quando for por lá, eu aviso, tá bom? Então, como eu estava dizendo, eu já coloquei lá alguns vídeos, tá? De teste T e teste F, coloquei exemplos também, coloquei uma apostilazinha para vocês entenderem a diferença, quando que faz um teste, quando que faz outro. Já coloquei também o questionário para entregar no dia 16, porque semana que vem é 15, é feriado. Não, peraí. Estatística, semana que vem 15 é segunda, né? Então, não, tô confundindo, gente. É porque quem vai entregar 16 é sensorial. Confundi. Semana que vem, normal, então. Semana que vem é para entregar o trabalho. E na semana que vem, eu tenho que ver aqui. Peraí, deixa eu ver aqui. Porque as aulas de vocês eu preparo toda semana. Então, toda semana é uma surpresa para mim. O que eu vou preparar de aula para vocês. Porque os professores, né, efetivos, eles já têm as disciplinas, eles não sempre a mesma disciplina todo ano, né, alguns deles, então eles já têm tudo preparado, eles só precisam estudar. Eu não, tô tendo que começar do zero todas as disciplinas. Então, assim, cada semana é muito estudo. A gente, hoje é dia 9, a gente falou sobre hipóteses e de forma assíncrona, teste T e teste F durante toda essa semana. Passei um questionário, tá? Eu coloquei, gente, atividade individual, coloquei essa pontuação que vocês têm apresentado aí para vocês, mas vou colocar tudo valendo 10, eu acho que para vocês vai ser melhor. Colocar tudo valendo 10 e depois dividir por 2, do que dar uma nota 2, dar uma nota 5, tá? Aí eu coloco tudo valendo 10, divido por 2, depois coloco tudo valendo 10, divido, aí isso é a nota 1. Coloco tudo valendo 10 dividido por 2 é a nota 2, depois soma as duas e divido por 2. Aí a média é o resultado final. Na próxima aula, dia 16, a gente vai começar, não é feriado, gente.
infelizmente. Para vocês, felizmente para mim, porque senão eu teria que repor, porque pouca aula, né? Mas não é feriado, então a gente vai começar a falar sobre experimentação, tá? A gente já começou a falar de hipótese, que é um planejamento experimental, mas a gente vai falar sobre experimentação, técnicas de amostragem, casualização, de forma síncrona e de forma assíncrona, porque é um conteúdo muito grande, tá? E aí, semana que vem vocês entregam esse questionário, tem poucas perguntas, entregam esse questionário, e na semana que vem, depois da aula, eu já vou ter disponibilizado também conteúdo assíncrono, né, para vocês irem fazendo, e eu vou passar uma atividade também, que já está até aí no plano, né, de ensino, que vocês vão fazer para entregar na próxima aula, tá? Que é do dia 30 do 11. Que aí vocês vão entregar essa atividade na próxima aula. E aí, na próxima aula, quando vocês entregam essa atividade, a gente já vai estar começando a A2. A gente vai falar de DIC, DBC, né? Que são estudos estatísticos mais complexos, né? Mas aí a gente já vai estar falando de forma teórica, mas a gente já vai estar trabalhando com Excel e tal. Eu vou avisando vocês, tá? Lá na plataforma. Mas DIC e DBC a gente já vai estar no Moodle. E aí, na A2, a gente tem um trabalho só, tá? Que aí também eu explico. Eu já expliquei na primeira aula para vocês, né? Mas aí eu vou, na próxima aula, quando terminar A1, começar A2, eu já explico o trabalho para vocês terem bastante tempo para fazer. Ok, gente? Alguma dúvida? Quem quer perguntar? Esse é o... Não? Então tá jóia. Por favor, coloquem aí no chat. Então, por hora, só vai ter de estatística só um questionário, né? Por agora para entregar semana que vem só esse questionário. Na semana que vem eu vou passar outro trabalho. Tá. Coloquem aí presente, por favor. Colocando presente. Boa noite. Tenham todos uma ótima semana e torçam para que eu esteja só com gripe. Obrigada pela aula, professor. Boa noite. Agradeço. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Maria Eduarda, só falta você.